Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz e a alegria do Espírito Santo repousem sobre você, sobre a sua família, sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou tão feliz, irmãos, porque eu estava aqui orando antes de gravar esse vídeo e o Espírito Santo me revelou algumas coisas a seu respeito que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza, se você chegou até aqui, se você acompanhar comigo o que eu vou te falar e colocar em prática, a sua vida nunca mais será a mesma. Não importa as circunstâncias, eu não gosto de olhar com os olhos naturais. Eu gosto sempre de olhar para a vida e até mesmo para você com os olhos espirituais. Então, eu já profetizo que hoje vai ser um dia diferente. Hoje você vai sentir uma paz do Espírito Santo que você talvez nunca sentiu na sua vida. Amém? Irmãos, Deus é maravilhoso e eu quero contar aqui para vocês o que Ele colocou no meu coração. E daqui a pouco eu vou contar uma passagem de Jesus, mas por um ângulo que você talvez nunca ouviu. É o seguinte, eu percebo, irmãos, que muitas pessoas com quem eu converso, as pessoas me param no final do culto, da igreja. Aonde eu vou, as pessoas comentam comigo que elas têm dificuldade de saber qual é a vontade de Deus para que elas possam tomar as decisões certas. É como se fosse uma dúvida tão forte que faz com que elas fiquem paradas. Elas têm muito medo de fazer algo que vai desagradar ao Senhor. Você já passou por isso? Você tem passado por isso? E aí eu percebo uma outra coisa. Além de não saberem o que é o melhor para a vida delas, como fazer as escolhas certas, muitas vezes elas estão ainda machucadas por dentro. Elas estão ainda sofrendo, chorando, estão com feridas abertas. E nessa hora, muitos dizem assim, olha, se você estiver ferido, se você estiver ferida, não comece um novo relacionamento não. Se trate primeiro, se cure primeiro, não é assim? Olha, se você estiver mal, não comece um novo projeto não. Fica mais assim, na sua, se trate primeiro. É isso que as pessoas falam, não é? Mas irmão, sabe o que veio no meu coração? Eu quero te dizer uma coisa, a vida ela não te espera. A vida não vai esperar você se tratar por completo para depois te oferecer as oportunidades. Não é assim que funciona. A vida, na verdade, irmãos, ela nos atropela. Para pensar, você pode estar chorando hoje, você pode estar triste, você pode estar no fundo do poço, mas os boletos não param de chegar, certo? As contas não vão te esperar, os filhos não vão parar de crescer, os seus pais, eles vão continuar avançando na vida. Então, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa aí. No meio desse processo, você pode estar chorando, você pode estar mal o que for, mas Deus espera que você tome uma decisão, que você dê um passo de cada vez, que você não fique chorando pelos cantos sem tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque senão você vai perder os planos que Deus tem para a sua vida. Você vai ver a sua história passando diante dos seus olhos e as coisas simplesmente não vão acontecer. Eu sinto te dizer isso, eu sei que não é fácil, a vida nem sempre é justa, irmãos, mas a palavra de Deus ela tem resposta até para isso. Quando a vida é injusta, você pode se apoiar nos princípios que a palavra de Deus traz para você, amém? Irmãos, eu me lembro que há muitos anos atrás eu precisava tomar uma decisão de escolher a faculdade que eu ia fazer. E eu lembro que eu estava muito triste, muito mal, porque eu tinha outras pendências na minha vida. Eu ainda estava sofrendo por um relacionamento que eu tinha acabado de terminar. A moça simplesmente terminou comigo do nada e eu fui para o fundo do poço. Se não bastasse isso, eu precisava trabalhar para pagar as contas. Eu tinha essa faculdade que estava para vencer a data da inscrição e eu precisava tomar uma decisão. Irmãos, enquanto eu estava orando, eu me lembro como se fosse hoje. Deus é como se Ele me desse um chacoalhão e Ele me tocasse e falasse comigo, meu filho, tome uma decisão. Faça aquilo que você já tem de experiência na sua vida. E aí eu comecei a me lembrar de uma passagem que está lá em Efésios capítulo 6, o versículo 13, que diz que nós devemos vestir toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mau e depois de termos feito tudo, possamos permanecer firmes e inabaláveis. Sabe o que acontece quando a gente está passando o dia mau, como está escrito nessa passagem? A gente quer ficar deitado na cama, a gente quer ficar sem fazer nada e ainda esperamos que os outros nos entendam. Irmãos, esse versículo que eu li para vocês, quando eu estava lendo naquele dia, Deus me mostrou uma coisa. Depois de terem feito tudo, vocês então permanecerão inabaláveis. E então Deus me mostrou nesse versículo que eu tenho que fazer tudo o que for necessário para que eu possa permanecer inabalável, entendeu? Se eu quiser
resistir ao dia mal e sobreviver e sair vitorioso, eu não posso deixar de fazer as tarefas do dia a dia. Então, irmãos, levantei a cabeça, saí daquela cama e fui então tomar as decisões. Me inscrevi na faculdade, continuei trabalhando e estou aqui hoje para te fortalecer, para te encorajar. Porque não adianta você ficar paralisado. O mundo não vai te esperar. As pessoas não vão te esperar. Então você precisa tomar uma decisão. Eu sei que não é fácil, por isso eu estou aqui hoje para te mostrar o que foi que aconteceu com Davi e o que foi que aconteceu com Jesus. São duas histórias que eu vou te contar aqui e nós já vamos entrar para a oração. Eu tenho certeza, irmãos, o Espírito Santo já está aqui e você não chegou aqui por acaso. Amém? Então, antes de começar, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Clique no botão aqui embaixo do vídeo, inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nele e selecionar a opção todas. Veja se você já fez isso, porque aí sim você vai receber as notificações no seu celular, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, ninguém vai conseguir sentir a dor por você e ninguém vai poder dar os passos que são seus. É você que tem que dar o primeiro passo. Então, ou você aprende a caminhar carregando esse peso e você crê que Deus vai tirar isso de você, que Deus vai te dar vitória, ou você vai acabar sendo esmagado por esse problema, por essa ferida na sua alma. Amém? Eu vou te contar aqui uma história muito interessante sobre Davi. E uma coisa que eu percebo é que muita gente olha para esses grandes homens da Bíblia e eles ficam achando que eles eram tipo um super-herói, sabe? Essas pessoas acham que eles não sentiam nada, que eles passavam pelas crises sem derramar uma lágrima sequer. Afinal de contas, são os heróis da fé, são os homens que fizeram grandes coisas em nome de Deus. Mas, irmãos, a Bíblia não esconde a humanidade de ninguém. É só você começar a ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a Bíblia não esconde absolutamente nada. E hoje nós vamos olhar para um dos momentos mais tristes da vida do rei Davi. Só para você entender muito bem o que estava acontecendo ali, o próprio filho de Davi, chamado Absalão, ele resolveu dar um golpe no seu próprio pai para tirar o seu pai do trono. Irmãos, tente imaginar a dor no coração de Davi. O filho que ele criou, que ele amou tanto, agora queria matar o seu próprio pai. Ele começou a fazer com que todo o povo de Israel se voltasse contra o seu pai. Irmãos, foi uma crueldade tamanha, eu nem sei explicar o que Davi deve ter sentido. Então Davi, ele foi obrigado a fugir da sua própria casa, lá em Jerusalém, para ele não morrer pelas mãos do seu filho. Então ele saiu de lá parecendo um derrotado, um humilhado para quem olhava de fora. Agora eu quero que você preste atenção em como Davi se comportou enquanto ele estava fugindo do seu filho. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 15, versículos 30 ao 31. Preste muita atenção, diz assim: Davi subiu o Monte das Oliveiras, chorando enquanto subia. Ele cobriu a cabeça e andava descalço, e todo o povo que o acompanhava também cobriu a cabeça e ia chorando enquanto subia. Quando informaram a Davi que Aitofel estava entre aqueles que conspiravam junto com Absalão, ele então orou: Ó Senhor, eu peço que transformes o conselho de Aitofel em insensatez. Amém? Irmãos, olha que coisa interessante, eu vou explicar para vocês. A Bíblia diz que enquanto Davi estava fugindo do seu filho, ele ia chorando enquanto subia. Então perceba que tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui. Primeiro é que ele não parou a caminhada para sentar no chão e chorar, mas ele também não fez aquilo que muita gente faz, de querer dar uma de durão, de mostrar que é uma pessoa forte, engolir o choro e continuar caminhando. Não, irmãos, Davi fez as duas coisas juntas. É interessante, né? Ele continuou subindo, mas ele continuou chorando. E a gente tem esse defeito de achar que a vida tem que ser uma coisa de cada vez. A gente pensa assim: ah, pastor, agora eu vou cuidar da minha tristeza, das minhas feridas, depois eu vejo como fica o meu casamento, depois eu volto a trabalhar como eu trabalhava. Ou então a gente pensa assim: ah, agora eu vou resolver esse luto, agora eu vou dar um tempo, depois eu volto a fazer as coisas de casa. Irmãos, Davi, ele fez exatamente o oposto. Ele continuou fazendo o que era necessário, não é o que ele tinha vontade. E você sabe que você cresceu espiritualmente, mas também amadureceu emocionalmente, quando você continua fazendo o que tem que ser feito, mesmo sentindo totalmente o contrário.
mesmo chorando, mesmo passando por lutas. Amém? Se Davi parasse para chorar, irmãos, o exército do filho dele pegava ele no meio do caminho. E se ele subisse o monte sem chorar, ele ia acabar virando um homem frio, um homem seco, e aquela dor ia explodir dentro dele mais cedo ou mais tarde. Irmãos, eu já conheci pessoas que elas são tão calmas, tão serenas, mas na verdade elas não colocam para fora aquilo que elas sentem. E aí, de repente, em algum momento, elas decidem extrapolar, elas decidem colocar para fora e muitas vezes elas não sabem lidar com as suas emoções. Por quê? Elas seguraram demais a dor no peito. Irmãos, nós temos lágrimas, é justamente para isso, é para chorar, é para colocar para fora. E vocês homens que estão me ouvindo aqui, escuta o que eu vou dizer, chorar não é sinal de fraqueza, não é sinal de que você não tem fé, é sinal sim de que você tem sentimentos. Isso é maravilhoso, irmãos. Ontem mesmo eu estava assistindo uma série com a minha esposa, com uma história da Bíblia. Irmãos, eu comecei a chorar, porque é a coisa mais linda. Até minha esposa, né? Ela percebeu que eu estava chorando e ela veio me consolar. Mas, irmãos, as histórias da Bíblia são maravilhosas, eu sou apaixonado por elas e eu sei que chorar não é sinal de fraqueza. Então, a Bíblia conta que Davi subiu o Monte das Oliveiras e não era um passeio tranquilo, viu? Era uma subida muito longa, muito difícil, muito inclinada. Você que já esteve em Israel, você sabe como é. Eu já estive lá uma vez. Irmãos, não é fácil aquela caminhada. E Davi provavelmente estava descalço. A Bíblia diz que ele estava com a cabeça coberta para mostrar que ele estava em luto profundo. Imagine as pedras cortando o pé dele, aquele sol queimando, o coração dele em pedaços por causa da traição do próprio filho. Mas mesmo assim, ele fez o que devia. E eu sei que talvez você esteja aí se perguntando, mas pastor, eu já tentei fazer isso, pastor. Eu já me abri com as pessoas, eu já demonstrei meus sentimentos, mas parece que eu não tenho mais força para caminhar, pastor. Como é que a gente continua nesse caso? Irmãos, a resposta está no versículo 31 dessa mesma passagem da Bíblia. A Bíblia diz que enquanto Davi estava subindo e chorando, chegou uma outra notícia ruim. Um homem chamado Aitofel, que era o conselheiro mais inteligente de Davi, o braço direito de Davi. Meus irmãos, Davi confiava nesse homem de olhos fechados. Eles já tinham enfrentado muita coisa junto. Mas de repente esse homem passou para o lado do inimigo. Esse homem começou a apoiar Absalão, que era o filho de Davi. Então, irmãos, Davi enfrentou dor em cima de dor. Mas olha só o que ele fez. Ele fez uma simples oração. Ele falou: Deus, faça com que os conselhos desse homem, Aitofel, que eles se tornem em insensatez. Ou seja, Deus, atrapalha os planos desse homem, não deixa a maldade desse homem prevalecer. Entendeu o segredo aqui, irmãos? A dor não pode paralisar a gente. Pelo contrário, deve fazer a gente orar, a gente pedir a Deus que nos proteja, que confunda os planos do inimigo. Tente imaginar uma situação como essa, só que no nosso dia a dia hoje. Imagine uma mulher que recebeu um diagnóstico de uma doença grave, como um câncer, por exemplo, ou um tumor, e naquele momento o mundo dela desaba. Mas no dia seguinte, ela tem uma reunião muito importante no trabalho e ela precisa fazer aquela apresentação, afinal de contas, ela se preparou por meses e ela sabe que aquela reunião ela pode definir o futuro dos filhos dela. E o que ela faz então? Ela poderia muito bem se trancar no quarto e sumir do mapa. Mas, irmãos, essa mulher sabe que não tem escolha. E se existe uma coisa que nós adultos aprendemos, é que um adulto ele não tem escolha mais, não é verdade? Então ela simplesmente chora, ela busca a Deus em oração, mas ela vai lá no dia seguinte e ela faz a apresentação, como se nada estivesse acontecendo. E isso não é fingir que está tudo bem, não tem nada a ver com isso. Isso é você ter maturidade para saber administrar os seus sentimentos, os seus problemas pessoais, sem deixar a sua vida parar. Amém? Então, eu senti muito forte de trazer essa mensagem para vocês e eu sei que também Jesus, ele passou pela mesma coisa. É interessante, né, irmãos? A Bíblia tem passagens no Antigo Testamento que se conectam com o Novo Testamento. É interessante que Deus está sempre nos dando recados através da sua palavra que servem para todos os momentos da nossa vida. Davi, por exemplo, ele poderia ter orado: Senhor, tira essa tristeza do meu coração para que eu consiga orar com mais fervor, com mais fé. Mas não, irmãos, Davi orou com tristeza, ele orou com o coração pesado. Ele não pediu para Deus tirar aquela dor na hora, mas ele pediu para Deus agir naquela situação difícil, mesmo ele estando profundamente triste. Eu quero ler com você aqui agora só mais uma passagem e nós já vamos orar em seguida. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 22,
dos versículos 39 ao 44. Vamos ver o momento mais decisivo para a humanidade. É o momento em que Jesus tomou a decisão mais complexa de todas. Olha só o que a Bíblia diz. Estando acompanhado dos discípulos, Jesus saiu e, como de costume, ele foi para o Monte das Oliveiras. E ali falou para os discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles cerca de um tiro de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Contudo, que a tua vontade seja feita e não a minha. Então, um anjo do céu apareceu e o fortaleceu. Ele orou com mais intensidade e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Amém? Irmãos, eu não consigo imaginar a dor que Jesus sentiu. Ele estava a poucas horas de ser preso, de ser morto, e a palavra de Deus diz que ele foi lá como de costume. Olha que interessante, o Monte das Oliveiras era o lugar onde Jesus conversava com seu Pai. E o que aconteceu ali? Jesus estava sofrendo uma pressão tão grande que os vasos de sangue dele estouraram, irmãos. E a Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Os cientistas dizem que esse é o nível mais alto de agonia que um ser humano pode sentir. Então, será que Jesus sentiu pavor naquela hora? Irmãos, ele sentiu. Será que ele sentiu uma tristeza profunda? Sentiu, irmãos. E ele mesmo falou que a alma dele estava triste até a morte. Mas olha como é parecido com o fato que aconteceu com Davi. Jesus também sentiu toda a dor. Ele orou com agonia. Ele chegou a suar sangue, mas logo depois a Bíblia diz que ele foi se encontrar com os soldados. Ele não fugiu, irmãos, da batalha. Ele não fugiu dos desafios. Ele foi se encontrar com Judas, que iria traí-lo. Ele não ficou parado ali no chão, derrotado pelos sentimentos, pela fraqueza que ele estava sentindo. E isso me mostra, irmãos, que o Monte das Oliveiras, por exemplo, é um lugar de passagem. É um lugar que você pode estar quebrado, moído por dentro, você pode chorar o que tiver que chorar, mas fale com Deus de todo o teu coração, aleluia, e você vai receber força para continuar a sua missão, porque aqui está escrito que o anjo do Senhor veio fortalecer Jesus. Aleluia! Não importa o que você está sentindo hoje, o anjo de Deus vai te fortalecer. Eu creio, tem pessoas aqui que já estão chorando, estão sentindo a presença de Deus, porque a palavra veio como flecha no seu coração. Então eu tenho uma outra palavra para te dizer também, lá do Salmo 126, o versículo 5 e 6, tem uma promessa para você. Lá está escrito que aqueles que plantam com lágrimas colherão com cantos de alegria. E aqueles que choram enquanto lançam as sementes voltarão trazendo a colheita nos seus braços. Aleluia! Meus irmãos, em vários momentos da minha vida, eu estava triste, eu estava no fundo do poço, mas eu não parei de orar. Eu sabia que a minha única resposta, a única saída para todos os meus problemas e principalmente para a minha própria alma, se chamava Jesus Cristo. E eu continuei clamando. Muitas vezes eu continuava triste, desanimado. Até as pessoas que nem servem a Deus, elas percebiam a tristeza do meu coração. Mas eu prevaleci. E hoje eu estou aqui para te dizer, Deus também vai te dar a vitória. Deus, no momento exato, Ele vai tirar essa nuvem escura sobre a sua cabeça. E quem sabe é hoje enquanto nós oramos. Amém? Eu sei que você talvez esteja pensando aí, pastor, mas eu me sinto tão errado, pastor, de continuar indo na igreja, de continuar buscando a Deus, de continuar trabalhando, sabendo que tem tanta coisa mal resolvida dentro de mim. Meu querido, minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Você, na verdade, é um guerreiro que entendeu que o seu propósito é muito maior que o seu luto. Ser hipócrita seria você dizer que não está doendo, que não está acontecendo nada, mas em vez disso você decidiu assumir a bronca, assumir as dificuldades, colocando a sua fé no Senhor. Amém? Talvez você esteja ouvindo isso e pensando assim, pastor, mas se você soubesse o que eu estou passando, pastor, eu fui traída, pastor, eu parei de me cuidar porque eu perdi uma pessoa querida, eu parei de buscar a Deus porque eu achei que a vida não foi justa comigo. Minha querida, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você continuar desse jeito, você vai perder aquilo que Deus tem para a sua vida. E não sou eu quem está dizendo, essa palavra de hoje veio para te dar ânimo, porque está escrito, tudo posso naquele que me fortalece.
E quando a Bíblia fala tudo posso, significa que você pode sim suportar o luto, suportar a dor, suportar os problemas, as decepções, tudo, em nome de Jesus, porque Ele te fortalece. Aleluia! Então nós vamos orar nesse exato momento. Eu creio muito que Deus ele vai completar essa obra através da oração. Então já vai deixando aí nos comentários o seu pedido. Eu não te conheço pessoalmente, mas Deus te conhece e Ele sabe exatamente o que você está passando, mas Ele espera de você uma atitude de fé. Ele quer te fortalecer para que você continue subindo e subindo cada vez mais alto. Amém? Glória a Deus. E se o Espírito Santo falou com você, escreva aí também, Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim, eu precisava ouvir essa palavra hoje. Isso vai encorajar outras pessoas que também estão sofrendo e elas vão entender que elas não estão sozinhas. Elas vão ouvir essa mensagem e a oração. Aleluia! Então feche os seus olhos, nós vamos levantar um clamor agora e no final eu peço para que você compartilhe. Tem muita gente precisando ouvir uma palavra como essa, tem muita gente que vai ser tocada por Deus através da sua atitude de fé, através do seu posicionamento. Amém? Vamos orar. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por tudo, meu Deus. Obrigado porque o Senhor não exige de nós uma perfeição. O Senhor espera somente que tomemos uma posição de fé, que confiemos totalmente em Ti. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra que foi ministrada hoje. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê homens e mulheres que choraram, que sentiram medo, que foram traídos, que chegaram no fundo do poço, mas o Senhor agiu em favor deles enquanto eles esperavam em Ti. A Tua palavra diz, Senhor, em Isaías 64, versículo 4, que nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Oh, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida deste homem e desta mulher, pela vida dos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem agora. Pai, se eles estão aqui hoje, é porque o Senhor tem um plano de vitória para cada um deles. Deus, eu coloco no Teu altar, Senhor, esse pedido de oração, esse coração ferido, achando que já não tem mais jeito, que já não tem mais forças para dar nenhum passo sequer. Deus, o Senhor conhece a dor dessa pessoa que foi traída por quem ela mais confiava. Do mesmo jeito que Davi foi traído pelo seu filho, pelo seu conselheiro. O Senhor sabe, meu Pai, a dor da traição. O Senhor passou por isso, Jesus. E eu sei que agora o Senhor está fortalecendo os Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu entro agora nessa batalha espiritual e eu repreendo agora todo espírito maligno que vem causando confusão, que vem trazendo mentiras, dizendo que não tem mais jeito, que o Senhor não as ama, que o Senhor não vai perdoá-las. Eu repreendo essas vozes contrárias em nome de Jesus. Todo espírito enganador contra a vida dessa menina, eu repreendo agora em nome de Jesus. Satanás, bate em retirada. Para de ficar atormentando essa moça, para de ficar atormentando esse rapaz, esse homem. Em nome de Jesus, eu cancelo todo o plano do mal, todo espírito que se disfarça de luz, mas na verdade é de trevas. Satanás, bate em retirada em nome de Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor está agindo em favor dos Teus filhos. Eu creio, meu Pai, que é um novo tempo. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Tem pessoas aqui que receberam notícias ruins sobre doenças, sobre enfermidades que agora estão no corpo, mas eu já repreendo também toda enfermidade. Eu repreendo toda doença, tudo aquilo que vem roubando a paz, a alegria, vem tirando a saúde. Saia em nome de Jesus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, vai também, Senhor, curando as emoções da alma, vai curando as feridas que ninguém vê, cura o trauma, Senhor, que vem lá da infância, cura a dor de ter sido abandonado, a tristeza de ser rejeitado pelos outros. Cura, Senhor, as marcas do divórcio, as marcas da rejeição. Deus, eu oro por essa pessoa para que ela receba agora a força que vem do alto. Jesus, coloca a Tua mão nesse coração, Senhor. Esse coração que está tão machucado, essa pessoa que chora até gritar porque ela não suporta tanto sofrimento. Jesus, assim como o Senhor suportou aquela dor no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, que essa pessoa agora receba o apoio dos anjos, receba a Tua proteção, o Teu cuidado. Não deixa, Senhor, o inimigo confundir a cabeça dessa pessoa.
dizendo que ela não tem capacidade de tomar decisões certas. É mentira do diabo. Eu repreendo essa voz também, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pela restauração das famílias. Que os filhos voltem a falar com os pais, que os casamentos sejam renovados, que haja o perdão, a restauração, onde só existe mágoa. Deus, age também, Senhor, na vida financeira, Pai. Abra as portas que tentaram fechar, traga o sustento, Senhor, mesmo nesse deserto, mas que em tudo, meu Pai, o Teu nome seja glorificado, porque essa pessoa decidiu se mover, ela decidiu dar um passo de fé. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações. E você, meu querido, minha querida, você que nunca entregou sua vida para Jesus, você que até gosta de ouvir a palavra, você gosta de ouvir os ensinamentos de Cristo, mas você ainda não tem Ele como seu Senhor e Salvador. Você ainda não fez uma oração se entregando por completo. Eu quero te dar essa grande oportunidade. Feche os seus olhos, continue com eles fechados e repita essas palavras que eu vou dizer aqui. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendo que eu não posso continuar sozinho. Eu reconheço que sem Ti nada poderei fazer. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Eu creio, Jesus, que o Senhor é o Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar. E nesse momento eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu estou arrependido de ter cometido essas falhas, mas eu reconheço que sem Ti não conseguirei vencer as tentações. Por isso, Jesus, entra no meu coração através do Espírito Santo. Eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Deus, eu te agradeço, Pai, por essa decisão que foi tomada agora. Eu abençoo cada vida, cada pessoa, que esse dia de hoje, Pai, seja o dia da virada, o dia em que a dor parou de governar a nossa vida. Deus, eu te peço agora que esta oração, que esta mensagem, ela possa percorrer todos os cantos desse Brasil, fora do Brasil, que essa oração chegue nos hospitais, nos presídios, naquela casa onde só há briga, contenda. Senhor, faz a obra completa, Pai, essa obra é Tua, e eu te entrego nas Tuas mãos a vida dessa pessoa que orou comigo e de toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer: você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso.
até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento, e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.